Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Sou o professor Isaías e hoje nós vamos tratar de um assunto que é de fundamental importância para o entendimento da filosofia dentro desse nosso programa de formação geral básica. Então, nós vamos tratar das origens da filosofia. É de vital importância para começar, é o pontapé inicial. Então, a filosofia, ela vai ter origem na Grécia Antiga, com os primeiros filósofos, aqueles que nós chamamos de pré-socráticos, que buscavam explicar o mundo através da razão e da observação. Então, é desse modo que nós vamos dar início à reflexão filosófica. A razão, o pensamento racional é fundamental. Então, a filosofia, como eu já mencionei, ela nasceu na Grécia Antiga no século VI. Aliás, Tales de Mileto, que é considerado como sendo o primeiro filósofo, ele nasceu, na verdade, no século VII antes de Cristo, mas ele só começou a filosofar no século VI. Então, apesar da gente conhecer esse nome, da forma como sabemos hoje, filosofia, ele foi, na verdade, inventado por Pitágoras de Samos. Foi ele que cunhou esse nome filosofia. E é uma junção das palavras gregas philos, que significa amigo, e eu traduzi aqui como amizade, e sofia, que significa sabedoria, eu traduzi aqui como amizade, de tal modo que filosofia é amizade à sabedoria, ou mesmo amizade ao conhecimento. Agora, ela surgiu do abandono gradativo, não foi de uma vez, foi aos poucos, das explicações dadas pelo pensamento mítico e religioso, e a busca por um conhecimento seguro, racional. E eu coloquei aí o mapa da Grécia Antiga, não só para ilustrar. Na verdade, eu coloquei esse mapa para mostrar que a Grécia ela está dividida em Grécia continental, Grécia insular, que são as quase ilhas, e a Grécia insular, que são as ilhas. Por exemplo, aí no sul do mapa, vocês podem ver a ilha de Creta. Então, está totalmente separada do continente. E essa divisão geográfica favoreceu a uma diversidade de pensamento, uma vez que cada cidade tinha o seu governo e a sua constituição. E isso favoreceu, logicamente, a uma diversidade de pensamento. Então, as origens da filosofia, ela vai acontecer de tal modo que só foi possível na antiga Grécia, com a combinação de fatores sociais, políticos e culturais que criaram um ambiente apropriado para o questionamento e a busca por explicações racionais para o mundo e para todas as coisas. Então, por que começou na Grécia Antiga, não começou na Índia e não começou na China? Nós vamos ver aqui alguns fatores que são mais ou menos particulares da antiga Grécia. Então, primeiro, a religião antropomórfica. Então, isso só tinha lá. Então, se os deuses têm forma humana, nós não devemos ficar buscando explicação nos deuses. Nós vamos fazer as perguntas para os homens mesmo. Porque os deuses, eles têm paixões, eles são violentos, eles são benevolentes, então tem todas as qualidades humanas. Então, melhor do que ficar fazendo as perguntas para Deus, era melhor fazer logo diretamente para os homens. Segundo, desafios às explicações míticas e religiosas. Então, o mito e a religião não estavam dando mais respostas adequadas ao que se queria saber. Terceiro, desenvolvimento da escrita e da racionalidade. Então, a escrita, ela não surgiu na antiga Grécia, mas foi os gregos que desenvolveram um sistema de escrita aprimorado. Então, 4, surgimento da vida urbana. Também havia vida urbana na Grécia, na Índia, na China, quer dizer, a Grécia é essa que nós estamos fazendo referência, então havia na Grécia, na Índia, na China, só que
A vida na Ásia, principalmente no que hoje entendemos como China e Índia, então tinha uma vida urbana, uma mentalidade urbana, os trabalhadores iam para o campo durante o dia e à noite estavam na cidade. Pouquíssimas pessoas viviam na zona urbana a tempo integral. Na Grécia Antiga, isso foi mais alargado. Então, existia gente que nascia na cidade, vivia na cidade, morria na cidade, e numa quantidade mais elevada do que havia naquilo que hoje nós entendemos como China e Índia. Bom, então, o uso da moeda. Então, a moeda também não foi inventada pelos gregos, mas o uso da moeda em larga escala foi uma utilização praticada pelos gregos. 6. O desenvolvimento do comércio. Na verdade, os fenícios foram os primeiros a desenvolver o comércio, mas os gregos ampliaram o comércio. 7. Política e democracia na polis. Então, a política, ela existe em qualquer lugar onde existam seres humanos, porque o homem é um animal político, ele só se humaniza no convívio com outros seres humanos, afirmava Aristóteles. Porém, organizar a polis, organizar a democracia e ter a polis, que é a cidade, como grande referência para a vida coletiva, então isso se tornou um dos fatores aprimorado na antiga Grécia. Situação geográfica, como eu já citei anteriormente, essa divisão em quase 2.000 ilhas, ou até 2.000 ilhas mais ou menos. Então, Grécia insular, peninsular e continental, favoreceu a uma diversidade de pensamentos. E aí nós temos em 9º lugar o intercâmbio cultural. E aqui é bem engraçado porque nós tivemos as guerras e as invasões. Os gregos eram invadidos por outras culturas e faziam invasões a outras culturas. O diferencial é que os gregos, quando invadiam um determinado local, eles pilhavam as riquezas, mas também procuravam o conhecimento. Também procuravam até difundir o conhecimento que encontravam naquela localidade, ao passo que outros povos faziam as guerras, faziam as invasões, pilhavam as culturas, pilhavam as riquezas, mas destruíam a cultura. Os gregos não destruíam a cultura, incorporavam. Então isso aqui vai fazer a grande diferença. E isso aconteceu tanto quando a Grécia era invadida por outros povos, quanto quando a Grécia invadia outros povos. Sempre pilhava as riquezas, mas também procurava o aspecto cultural. Então, isso é de suma importância. Agora, nós tivemos o seguinte, na origem da arqué da physis, ou seja, a origem da natureza, da física, segundo cada pré-socrático, é do seguinte modo. Então, Anaximandro achava que as coisas vieram do apeiron, do ilimitado. Anaxímenes, do ar. Imagina, ele via um pássaro voando e acreditava que no lugar onde parecia não haver nada, existia alguma coisa. Imagina se ele visse um avião hoje com 300 passageiros a bordo, não é? Bom, Pitágoras dizia que as coisas se originaram dos números. Heráclito de Éfeso, ele dizia que as coisas vieram do Logos, da razão universal, que utilizou o Pyrrhus, que nós chamamos de fogo, para fazer os opostos, o movimento. Nada permanece, tudo se transforma. Parmênides de Eleia vai dizer que tudo surgiu do ser. Ele vai dizer que o ser é aquilo que existe e o não ser é aquilo que não existe. O ser é e o não ser não é. Empédocles de Agrigento, ele vai dizer que as coisas surgiram de 4 elementos, água, terra, fogo e ar, que se uniam pelo amor e se dividiam pelo ódio. Anaxágoras de Clasômenas, ele vai dizer que as coisas surgem das homeomerias, opostos infinitos, talvez aquela poeirinha que a gente vê voando quando a gente vai varrer um determinado local e entra uma réstiazinha de sol e a gente vê aquele pozinho brilhoso voando. Demócrito e Leucipo de Abdera, eles diziam que todas as coisas vieram dos átomos. Então, para concluir, nós temos o seguinte:
A filosofia surgiu na Grécia Antiga por volta do século VI a.C., como uma forma de pensamento racional que buscava explicações para o mundo sem recorrer a mitos e à religião. Bom, com o surgimento do pensamento filosófico, aí vai ter o início de uma transição para explicações baseadas na pura razão e na observação. A filosofia é o conhecimento da pura razão, mas também pode ser um conjunto de princípios para orientar a vida prática. Então, nesta primeira atividade, qual das alternativas abaixo descreve a origem da filosofia? Letra A. A filosofia surgiu na Idade Média como uma tentativa de conciliar fé e razão. Então, não surgiu na Idade Média, a conciliação entre a fé e a razão é da filosofia escolástica, portanto, da segunda fase da filosofia medieval, com Santo Tomás de Aquino, que dizia que se a fé veio de Deus e a razão veio de Deus, nós não podemos colocar oposição entre a fé e a razão. Então, isso aí tem tudo a ver com a filosofia, sim, porém da Idade Média, não com o surgimento da filosofia. Letra B. Seu nascimento ocorreu na Grécia Antiga, a partir do pensamento racional e da busca por explicações naturais para o mundo. Não vou comentar a letra B. Letra C. A filosofia teve início no Renascimento, impulsionada pelo humanismo e pela descoberta dos textos clássicos. É claro que o Renascimento impulsionou o humanismo e descobriu textos clássicos, mas nós não podemos atribuir o surgimento da filosofia a esse momento da história, uma vez que a filosofia já vinha em percurso há muito tempo. Letra D. Originou-se na Revolução Industrial, com o desenvolvimento de novas tecnologias e a expansão do conhecimento científico. Então, o desenvolvimento tecnológico e científico, ele foi acentuado, muitos deles aprimorados pela Revolução Industrial. Mas, há muito tempo, a filosofia já estava caminhando. E, finalmente, nós temos aí letra E. A filosofia sempre existiu desde a origem da humanidade, sem uma data ou local específicos. Espere aí. Dizer que a filosofia começou na Antiga Grécia não significa dizer que a sabedoria começou na Antiga Grécia. A sabedoria também estava presente na Índia, na China, em outros lugares, porque a sabedoria faz parte do ser humano, mas só que a sabedoria mistura ciência, religião, às vezes também superstição, ciência, enquanto que a filosofia, ela faz uma radical separação entre uma coisa e outra. Eu quero colocar aí a alternativa B da primeira atividade como a resposta correta, né? O seu nascimento, ou seja, o nascimento da filosofia, ele vai acontecer na Grécia Antiga a partir do pensamento racional e da busca por explicações naturais para o mundo e para as coisas. Já a nossa segunda atividade diz o seguinte: a filosofia como sistema de conhecimento surgiu na Grécia Antiga, como uma resposta a necessidades de quê? De, letra A, desenvolver técnicas de oratória e persuasão para a vida política. Meus amigos e minhas amigas, esse aí é o papel da retórica. Vocês lembram ou já ouviram falar do Protágoras, que dizia que o homem é a medida de todas as coisas, e do Górgias, que era seu colega? Então, para esse pensamento, para a retórica, não existe verdade nem mentira. O que existe são coisas convenientes e coisas inconvenientes. E tudo é relativo, dependendo do momento em que se está vivendo e dependendo do ponto de vista que você tem. Então você deve usar a oratória, ou seja, a retórica, para mostrar aquilo que é conveniente e aquilo que não é conveniente.
tudo é relativo, não havendo verdade nem mentira. Letra B. Criar um sistema de leis e normas para a organização individual e social. Esse é o papel da religião. A religião tem justamente essa função de criar regras, de criar algumas normas, né, para orientar a vida coletiva. Então, letra C. Reforçar a crença em divindades e rituais. Ora, a filosofia ela vai surgir justamente para ser o contrário disso. Letra D. Substituir as explicações religiosas e míticas por explicações lógicas e racionais. Não vou comentar. Letra E. Promover a cultura escrita e o desenvolvimento da linguagem. É claro que o desenvolvimento da escrita favoreceu ao surgimento da filosofia e também é claro que a linguagem é uma área da filosofia, mas não marcam o início da filosofia na antiguidade. Aliás, a filosofia da linguagem, a linguagem como área da filosofia, é uma reflexão recente, praticamente já da idade moderna e contemporânea. Então, nós temos como resposta a essa segunda atividade a seguinte alternativa, letra D. Substituir as explicações religiosas e míticas por explicações lógicas e racionais. Então, é desse modo que a filosofia precisa tratar com a realidade. Então, ela desmitifica todas as coisas, ela leva o ser humano a fazer uma reflexão em profundidade. Além da filosofia ser o conhecimento da pura razão e ser um conjunto de regras para orientar a vida prática, ela também pode ser um conjunto de regras de uma instituição. De qualquer modo, tudo tem que ser baseado na observação e na racionalidade. Muito obrigado. Retomem as nossas aulas visitando a plataforma e até o nosso próximo encontro.